Salve, salve, Nabuquins e Nabuquinhas! Eu sou Felipe e hoje vamos responder 5 questões sobre o Iluminismo. A primeira delas, o que foi o Iluminismo? É muito importante vocês entenderem que o Iluminismo foi um movimento intelectual, um movimento entre pensadores. Assim, ele é um movimento lento, estendido no tempo, dura quase um século praticamente. E ele não teve repercussões imediatas, não foi um movimento social de pessoas na rua protestando, nada disso. É uma corrente de ideias que vai se formando ao longo do século XVIII. E é importante destacar que essas ideias estão baseadas num contraste de experiências entre a Inglaterra, que tinha passado por uma revolução liberal, a Revolução Gloriosa, e a França, que vivia no absolutismo, vivia em crise naquele momento. Mas antes de aprofundar, vamos soltar aqui a segunda pergunta. Qual foi o contexto do movimento iluminista? E agora sim vamos aprofundar nessa questão. Como eu disse, a França vivia no absolutismo, aquele regime onde a palavra do rei era lei, aquele regime que você tinha muito pouca liberdade para as pessoas e também para os produtores, para os que viriam ser os empresários futuramente. As pessoas que produziam vinho, por exemplo, ou sapato, qualquer coisa, dependiam de autorização real. Isso na França, obviamente. A Inglaterra já tinha passado por uma revolução liberal, a famosa Revolução Gloriosa, uma revolução onde rolou cabeças, inclusive a do rei. O fato é que a Inglaterra já experimentava então alguns dos conceitos fundamentais do liberalismo. E ao comparar essas duas experiências, os iluministas viam que a liberdade dava frutos, inclusive econômicos. Então, aos poucos foi se formando esse conjunto de ideias iluministas, que estão muito relacionadas ao liberalismo, mas não só. E é bom deixar claro que estamos falando do liberalismo clássico, o liberalismo do século XVIII. Outra coisa importante a se notar é que mesmo na França, que era um país já razoavelmente letrado, um país que vendia muitos jornais, que produzia muitos livros, o número de analfabetos ainda era muito grande, sobretudo se a gente pensa nas cidades e províncias do interior. Paris era uma exceção. Então esse movimento de ideias, ele é mais lento. As ideias de um livro demoravam um pouquinho mais de tempo para repercutir. Os jornais, como eu disse, não tinham liberdade absoluta de publicação. Muitos deles eram censurados, outros tantos dependiam diretamente do aval do rei. Tudo isso tornava a difusão de ideias livres mais lentas. Mesmo assim, seria um exagero ou um equívoco apontar que o iluminismo ele nasceu contra o rei, necessariamente. Muitos dos iluministas eram nobres, nem todos eles eram burgueses. Vários dos iluministas franceses eram nobres, estavam de alguma forma relacionados ao rei, mas eles tinham uma concepção então diferente do papel da realeza na sociedade. Para falar em exemplos aqui de pessoas que eram nobres e que foram iluministas importantes, vamos para a terceira pergunta. Quais foram os nomes mais expressivos do iluminismo? Geralmente 3 são citados aqui de maneira assim muito rápida e fácil. O Voltaire, o Montesquieu e o Rousseau. E emendando com a questão anterior, tanto o Voltaire quanto o Montesquieu eram nobres, tinham origem nobre. Inclusive o Montesquieu viveu alguns anos na Inglaterra, onde trouxe então essa experiência do liberalismo e foi pensar a realidade francesa e pensar as instituições do governo da sociedade. Isso virou matéria então para o seu livro principal, que é O Espírito das Leis. Mas temos que deixar muito claro que o iluminismo não se resume a esses 3 nomes. Havia uma geração de iluministas, chamados na França de filósofos. De certo modo, era um apelido meio pejorativo, o termo filósofo. Mas esses caras foram tão importantes depois que acabou passando a virar um elogio. E eram vários desses filósofos. E não eram apenas filósofos no sentido que a gente entende hoje, de pensar política, de pensar filosofia, de ser um pensador. Muitos deles eram cientistas também, numa época em que não havia essa distinção tão clara, obviamente. Mas outros nomes muito famosos são sempre citados, temos Diderot e D'Alembert. Foram os 2 caras que organizaram a enciclopédia. Isso nos leva à quarta questão. Qual foi a obra máxima do iluminismo? O livro que representa as ideias do movimento. O que é a enciclopédia? O que é a enciclopédia? É um grande dicionário científico, artístico, cultural. Ele está organizado na forma de verbetes, mas traz muito, mas muito mais conteúdo. Sobretudo as enciclopédias daquele tempo. Era um livro que tinha a ambição de reunir todo o conhecimento humano disponível naquela época. E para dar conta de escrever esse livro foram dezenas, até centenas de escritores. E as versões da enciclopédia também foram uma confusão. Houve várias versões piratas. A enciclopédia virou uma moda e foi um sucesso de mercado a ponto até de acabar com o papel disponível na Europa em alguns momentos. Tudo isso é contado pelo historiador norte-americano Robert Darnton no livro O Iluminismo como Negócio, a história da enciclopédia. A quinta e última questão é: qual a importância histórica do iluminismo?
Eu falei que ele não foi um movimento social, que ele não... Tá bom, filho, leva lá um pouquinho, papai já vai lá instalar, tá bom? Eu falei que o iluminismo não derrubou cabeças diretamente, não mexeu com a política, não foi um movimento social que causou ali uma revolução imediata, mas as suas ideias foram duradouras, os seus conceitos, valores duraram muito tempo, duram até hoje, na verdade. Foi um movimento intelectual que serviu de base para a Revolução Francesa, que orientou rumos da Revolução Francesa e do pós-Revolução Francesa. Isso não quer dizer que a Revolução Francesa tenha nascido única e exclusivamente do pensamento iluminista. Não. Ela também surgiu da convulsão social, de problemas sociais, de tensões que havia na França naquele momento. Mas o iluminismo vai servir então como um norte, ideias que estavam ali apontando a direção para a qual a França deveria seguir após a Revolução. As ideias de liberdade, de cidadania, sobretudo os direitos políticos, o direito de expressão, são coisas muito importantes, são valores formulados pelos iluministas e que vão servir de base até hoje. Isso se reverte no direito, na consolidação dos direitos do homem e do cidadão, também na política, o liberalismo político e o liberalismo econômico vão tomar um impulso muito forte com o iluminismo. E ainda tem a questão da ciência. O uso da razão e o uso da ciência como políticas de Estado, como diretrizes de governo, como pilares da civilização, foram coisas que o iluminismo colocou na ordem do dia. Antes do iluminismo, a justificativa dos reis baseava-se no direito divino, de que vocês então tinham o direito divino de governar. Por tudo isso, o iluminismo foi e é ainda muito importante. Inclusive temos mais vídeos sobre o iluminismo aqui no canal, é só clicar no card daqui, né? Então é isso, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas, nos ajude aí a chegar aos 4.000 horas. Então assista aqui, compartilhe com seus colegas, se você teve dúvidas, assista de novo, tá bom? Então é isso, fico por aqui e até mais.